Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Corel. Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar seguimento no nosso curso de Corel. Nós já tivemos a primeira aula, a qual eu expliquei o que é o Corel, como abrir o Corel e principalmente expliquei a interface gráfica dele. A partir de agora nós vamos começar a trabalhar com as ferramentas do Corel, entender como elas funcionam, mas vai ser de uma forma gradativa, ou seja, eu não vou fazer simplesmente assim jogar uma ferramenta em cima da outra. Eu vou trabalhar cada aula, vou trabalhar com uma, duas ferramentas, explicar as propriedades de cada uma, as particularidades delas, para futuramente vocês poderem executar ótimos trabalhos através do CorelDRAW. Então, só recordando para vocês, então nós temos na parte superior a barra de título, a qual ela possui o nome do programa e qual é o nome do documento que vocês estão trabalhando. No caso aqui era para ser aula 2, eu botei aula 2. A barra de menus, a qual através deles eu tenho acesso a todos os comandos e caixas de diálogos existentes no programa. Eu tenho a barra de ferramentas padrão, que me dá acesso a atalhos principais usuais, a qual nós temos utilizados no dia a dia, tais como novo, abrir, salvar, importar, exportar, entre outros. Nós temos também a barra de propriedades, a qual ela sempre vai alterar os seus itens nela de acordo com as ferramentas que nós selecionarmos. No caso aqui, a barra de ferramentas agora ou melhor, a barra de propriedades, ela está mostrando todas as propriedades da folha. E aqui nós temos também a nossa aba, né? A aba de documentos abertos. Então nós temos no momento somente um documento aberto. E aqui nós temos a tradicional barra de tarefas. Ou melhor, a barra de ferramentas, que ela vai me dar possibilidade de ter acesso a todo tipo de ferramentas a qual eu vou utilizar. Do lado direito aqui nós temos a paleta de cores, que nós vamos utilizar também. Nós temos as guias de página, que elas vão me dar a possibilidade de eu saber quantas páginas o meu documento tem. No caso aqui o meu documento só tem uma página até o momento aberta. E nós temos também a nossa barra de status. Então vamos dar início à nossa parte de estudar a barra de ferramentas. Então a barra de ferramentas ela é dividida em 8 grupos. Nós temos o primeiro grupo, que seriam as ferramentas de seleção e redimensionamento. Nós temos o segundo grupo, que possui 2 botões, a qual ele tem a ferramenta para corte e a ferramenta para zoom, ou seja, ampliação. Nós temos o grupo de desenhos, que seriam esses aqui, que nós vamos trabalhar com linhas, vamos trabalhar com mídias artísticas, retângulos, elipses, polígonos, seriam esses itens aí. Eu tenho o quarto grupo, que seria a parte dos textos. O próximo grupo, que seriam com os conectores, que vocês também vão entender no decorrer das aulas para que serve. Eu tenho o outro grupo, que é a parte interativa, ou seja, eu posso trabalhar tanto com sombra, transparência e entre outros itens. E eu tenho o último grupo aqui, que me dá a possibilidade de trabalhar com a parte das cores, tanto na parte de seleção como aplicação de cores. E eu tenho aqui um botão que vocês vão ver futuramente, a qual eu posso personalizar a minha barra de tarefas, a barra de ferramentas. Outro detalhe, pessoal, é muito importante que no Corel vocês sempre deixem as coisas organizadas, como se fosse uma mesa de trabalho. No meu caso aqui, sempre quando eu trabalho, eu faço os trabalhos com Corel, eu gosto sempre de criar os objetos fora da folha e depois montar a arte final aqui dentro, porque assim me dá uma possibilidade de eu me organizar mais. Eu posso, aqui fora eu posso manter uma bagunça, mas aqui dentro não, porque é dentro dessa área aqui que basicamente tudo que vocês fizerem vai ser impresso. Então vamos lá. A primeira ferramenta que nós temos aqui do lado esquerdo, na barra de ferramentas, seria a ferramenta retângulo. A tecla de atalho dela é F6. Eu posso tanto vir aqui clicar nela. Notem que
o cursor do mouse ele mudou para esse sinalzinho de mais com aquele quadradinho do lado, ou eu posso simplesmente pressionar a tecla F6 no teclado. Ele vai trabalhar da mesma forma. Para mim pegar e criar um retângulo ou um quadrado na tela, eu vou me posicionar em qualquer local, vou segurar pressionado o botão esquerdo e vou arrastar tanto na horizontal como na vertical. Então desta maneira aqui eu consigo projetar o retângulo do tamanho que eu quero. Notem que enquanto eu seguro pressionado o botão esquerdo do mouse, ali na parte da barra de propriedades em cima, ele me mostra 4 valores alterando à medida que eu vou movimentando o meu mouse. Na parte esquerda ali, onde ele está movimentando ali onde tem o X e o Y, aquilo ali significa o quê? Que ele está me dando as coordenadas do meu objeto, ou seja, o quanto eu estou me deslocando em X e o quanto eu estou me deslocando em Y. Acredito que daqui umas 2, 3 aulas mais ou menos nós vamos trabalhar em cima das coordenadas. Ao lado dessa parte do X e o Y, vocês têm outros valores que vão alterando. Aqueles valores significam o quê? O valor de cima ele corresponde à largura do meu objeto e o outro significa a altura do meu objeto, ou seja, quanto que ele vai ter de comprimento e de largura, certo? Então no momento que eu venho aqui e solto, no momento que eu soltar o botão do meu mouse, significa o quê? Que eu acabei de criar um retângulo no tamanho de 186 por 75 de largura por 174 por 75 de comprimento, ou desculpa, de comprimento e altura. Ou seja, o quanto ele vai ter em X e o quanto ele vai ter em Y. O Corel sempre ele vai trabalhar com as coordenadas em 2D, ou seja, a planta vista na parte superior. Outro detalhe importante é o seguinte: no momento que eu soltei esse botão, vocês notem que no centro do retângulo possui um X. Se eu vim com a seta do mouse em cima, vai aparecer a palavra centro, quer dizer que eu estou no ponto central do meu objeto. Eu posso segurar pressionado e arrastar ele para onde eu quiser. Notem que as coordenadas ali na parte de cima vai alterando, então eu posso posicionar aonde eu quiser esse meu objeto. No momento que eu fiz o retângulo, fiz um objeto, fiz um desenho, sempre quando eu for fazer alguma movimentação ou alteração das suas dimensões, é importante que vocês voltem para esta ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta seleção. Cliquei uma vez nela, acabei de desativar a ferramenta retângulo, eu posso agora movimentar o objeto da forma que eu preciso. Notem também que aqui na parte, tanto nas extremidades como nas bordas do meu objeto, apareceram 6 presilhas. Eu chamo elas de alça de redimensionamento, ou seja, no momento que eu posiciono a seta do mouse em cima, vocês notem que a seta do mouse ela se transforma numa seta de 2 pontas, cada ponta apontando para um lado. Isso quer dizer o quê? Que no momento que eu segurar pressionado o botão esquerdo do mouse e arrastar, eu posso mover para o lado direito ou mover para o lado esquerdo. Então desta maneira eu posso alterar o tamanho. Mesma coisa eu posso fazer aqui na parte superior, mesma coisa na parte inferior e mesma coisa do lado esquerdo. Nas extremidades, pessoal, eu posso vir, segurar clicado e aumentar ou diminuir tanto a largura como a altura de forma igual. Então não preciso fazer o aumento de cada uma das extremidades. Eu posso vir aqui e fazer através das extremidades. Outra coisa importante, o Corel ele trabalha com a unidade de medidas em milímetros, mas eu posso basicamente vir, por exemplo, clicar aqui fora para tirar a seleção do retângulo. Eu posso vir aqui e alterar a unidade de medida, aqui ó, unidades, aqui na barra de propriedades quer dizer o quê? Que o Corel está trabalhando com a unidade de milímetros. Eu posso vir aqui e selecionar qualquer uma das unidades de medidas que ele me oferece. Eu tenho milímetros, paicas, ponto, pixels, cíceros, de dots, pés, jardas, milhas, centímetros, metros, quilômetros, Q e H.
De todas essas medidas, as mais usuais aqui no Brasil são milímetros, centímetros e metros. Esses são os tradicionais que nós trabalhamos. Basicamente eu trabalho tanto com centímetros como milímetros. Eu gosto mais de trabalhar com milímetros, mas fica a critério de vocês. Mas, por exemplo, se eu quisesse em centímetros, no momento que eu clicar, notem que a barra de tarefas, ou melhor, desculpa, a barra das réguas, elas estão trabalhando com a unidade de milímetros. Eu posso visualizar aqui no canto superior direito da régua, mas se eu vir aqui clicar em centímetros, selecionar a opção centímetro, ele vai alterar as medidas aqui e aqui ele vai me dizer qual o tipo de medida que a minha régua está utilizando. Vou voltar aqui para o milímetros, não tem problema. Vou clicar no objeto de novo, voltou todas as propriedades dele. Vamos dizer que eu quero um objeto, por exemplo, no tamanho de, digamos assim, 10 centímetros por, melhor, 20 centímetros em X e 10 centímetros em Y. Então eu posso vir aqui, ó, na horizontal, aqui, tamanho do objeto, eu posso vir aqui, por exemplo, dar 2 cliques aqui no valor que ele está aparecendo. Como eu quero 20 centímetros, em milímetro 20 vai ser 200. Então eu vou lá, digito 200 e pressiono a tecla Enter. A partir de agora, o meu objeto tem 20 centímetros de largura. Agora em altura eu quero 10 centímetros, então eu vou dar um duplo clique aqui e vou digitar o valor 100. Pressionei a tecla Enter, pronto. O meu objeto a partir de agora ele tem 20 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Para vocês verem realmente que o valor de 200 corresponde a 20, o valor de 100 corresponde a 10, eu vou clicar fora aqui novamente, vou vir aqui na unidades de medidas e vou mudar para centímetros. Então notem que aqui, ó, ele está dando 21 por 29,7, porque é as medidas da minha folha do Corel. Eu vou clicar no objeto e ele me mostra certinho quais são os valores do meu objeto. Então ele tem 20 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Bom, as minhas coordenadas estão prontas, elas estão aqui, elas estão dizendo que em X eu estou a menos 17,687 centímetros do ponto zero e 16,066 em Y do ponto zero. Então quer dizer o que? O meu ponto zero está aqui e meu outro ponto zero está aqui. Só que sempre quando ele trabalhar nesse ponto aí, se eu vir aqui e digitar 0 e der um Enter, ele vai puxar sempre o ponto central como o ponto base do meu objeto. Vou digitar 0 novamente e aqui está o meu objeto. Então quer dizer que aqui é o meu ponto zero da minha área de trabalho. Vou voltar o objeto para a parte de cima. Então, como vocês puderam perceber, para criar um objeto não é complicado. Outro detalhe muito importante é o seguinte: esse cadeado aqui, bloquear proporção, significa o quê? No momento que eu vim aqui e digitei um valor, por exemplo, eu vim aqui e digitei 25 centímetros de largura. Quer dizer o quê? Que o meu objeto aumentou mais 5 centímetros aqui, mas os 10 centímetros continuam intactos. Se eu ativar esse cadeado aqui, significa o quê? Que ele simplesmente vai trabalhar de forma proporcional, ou seja, no momento que eu alterar um lado, o outro também vai ser. Por exemplo, se eu vir aqui mudar para 15 centímetros aqui a altura e der um Enter, o meu objeto ele aumentou 5 centímetros aqui, só que ele aumentou também 12,5 centímetros a mais na largura. Então deu diferença de valores. Então vocês têm que cuidar muito na hora de utilizar essa opção aqui, bloquear proporção, para não dar problema no trabalho de vocês. Eu uso raramente esse item, eu sempre deixo ele desbloqueado. Então vou voltar aqui para 20 centímetros e aqui eu vou voltar para 10 centímetros. Pronto. Próxima propriedade que eu tenho aqui, ó, o meu objeto ele tem o canto arredondado. Eu posso trabalhar com canto vieira, que seria mais ou menos o corte, o arredondado para dentro, e eu tenho aqui o canto chanfrado, que seria o canto quadrado.
No momento que eu estou com essa opção ativa aqui, significa o quê? Que aqui eu posso fazer o arredondamento dos 4 cantos do meu objeto. Por exemplo, aqui é o arredondamento da parte superior esquerda do meu retângulo. Se eu vir aqui, por exemplo, e digitar 5 centímetros e der um Enter, o meu canto superior direito, ou melhor, meu canto superior esquerdo do meu retângulo ficou em 5 centímetros. Eu venho aqui e digito 2, por exemplo, ficou 2. Ah, eu quero esse outro canto, eu quero 2 centímetros. Então notem que automaticamente eu alterei somente 2 valores aqui, arredondei somente 2 cantos. Vou voltar aqui para o 0 e vou voltar esse para o 0. Se eu quiser fazer a alteração dos 4 cantos ao mesmo tempo, basta eu ativar esse cadeado aqui, ó, editar cantos juntos. Ativei ele no momento que eu vim colocar o valor para somente um dos cantos. No momento que eu pressionar a tecla Enter, ele vai fazer isso para os 4 cantos ao mesmo tempo. E aqui alterei para 2, mesmo processo. Então esse é outro item que eu também deixo desativado, eu só utilizo quando eu preciso mesmo. Aqui ele me dá o valor, eu posso aumentar por essa parte aqui também, ou posso diminuir. Qualquer uma desses controles aqui eu posso fazer o aumento ou diminuição do arredondamento do meu objeto. Eu tenho aqui também essa outra parte aqui onde tem a canetinha, a espessura do contorno. Então, ou seja, o meu contorno ele me dá a possibilidade de eu ver que ele está meio fino. Se eu vir aqui, eu posso colocar espessura mínima, que ele fica mais ou menos bem fininho. Eu posso dizer que eu não quero nenhuma espessura, ou seja, some a espessura do meu retângulo. Ele se encontra aqui, só não tem espessura. E eu posso vir aqui e aumentar também a espessura conforme eu preciso. Eu posso tanto escolher os valores que estão aqui, como também eu posso vir e digitar os valores. Por exemplo, aqui na lista eu não tenho a opção do 5, do 4 ele pula para o 8. Então eu posso vir aqui, posso digitar o número 5 e dar um Enter. E pronto. Desta forma eu alterei a espessura do contorno do meu retângulo. Eu tenho aqui também essa outra opção, a qual eu posso escolher o estilo da linha. A minha linha ela é uma linha contínua, mas eu posso escolher tracejada, posso escolher vários estilos aqui, ó, a qual o Corel me oferece. Então tudo vai depender do trabalho que eu estiver executando. Pronto. Vou voltar aqui para a parte da linha contínua. Uma outra coisa importante, eu não quero mais o meu retângulo, quero deletar ele. Eu simplesmente seleciono e pressiono a tecla Delete e ele some da tela. Quero fazer agora, eu vou pegar a ferramenta retângulo, eu quero fazer agora um quadrado. Eu posso muito bem, de duas maneiras. Essa primeira é a mais complicada, mais demorada, mas não é impossível. Eu posso segurar pressionado e vir e ficar tentando fazer com que o controle faça o objeto perfeito lá em cima. 9 ali, 9 centímetros. Então quer dizer que eu fiz um quadrado agora de 9 centímetros. Vou deletar esse aqui. Eu tenho outra maneira que eu já ensinei antes. Faço um retângulo do tamanho que eu quero, vou lá, digito o valor e pronto. Está aqui um quadrado perfeito. E a outra maneira que eu tenho é a seguinte: eu posso vir aqui na tela, segurar pressionado a tecla Ctrl no teclado pressionado, seguro, clicado e arrasto. Desta maneira eu consigo fazer um objeto com as duas dimensões fixas, certo? Mas um detalhe: no momento que eu achei o tamanho que eu quero, por exemplo, eu quero fechar 15 centímetros. Achei o valor que eu quero, eu vou soltar o primeiro botão do mouse e depois eu solto a tecla Ctrl. Se eu soltar a tecla Ctrl antes de soltar o botão do mouse, ele vai mudar as suas medidas. Voltei para a ferramenta de seleção. Uma outra coisa que eu posso mexer aqui são no ângulo de rotação. Aqui o meu objeto ele está no ângulo 0.
Mas eu posso vir aqui, por exemplo, dar um duplo clique nessa opção e eu quiser que ele gire num ângulo de 45 graus. Digitei angulação, pressiono a tecla Enter, o meu objeto se transformou a partir de agora num objeto num ângulo de 45 graus. Quero voltar para o normal, venho, digito 0 e pronto. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, o meu objeto está selecionado, eu posso dar mais um clique nele, vocês notem que as alças vão alterar. Essas das extremidades, ela me dão a possibilidade de eu rotacionar o meu objeto, ou seja, fazer o que eu tinha feito antes na parte de ângulos. Eu posso mudar o ângulo manualmente, coloquei em 45 graus e posso deixar ele 360 graus e assim por diante, ou 0. Eu tenho essas outras alças aqui das extremidades centrais aqui, que elas me dão a possibilidade de eu fazer a inclinação do meu objeto. Então, por exemplo, eu crio um retângulo, eu preciso fazer uma inclinação básica nele, eu posso utilizar essas alças, tanto para cima como para baixo. E eu tenho aqui no ponto central, que seria o ponto de rotação, ou seja, esse aqui é o ponto central do meu objeto. Então, no momento que eu girar o meu objeto, vocês notem que ele gira em torno desse ponto. Mas, por exemplo, se eu vir aqui trocar esse ponto para cá, deixa eu pegar ele, e colocar ele, por exemplo, aqui assim, nesse ponto, e eu pegar qualquer uma dessas alças, o meu objeto ele vai rotacionar ainda em torno desse ponto aí, ou seja, desse eixo central. Então, esse eixo central eu posso mudar ele para onde eu precisar, de acordo com as minhas necessidades, e posso colocar de volta no meu objeto. Pronto. Já vimos essa parte aqui da ferramenta retângulo. Eu posso vir aqui na ferramenta retângulo e, por exemplo, tentar criar uma página do tamanho da folha. Posso fazer isso aí. Posso pegar, digitar os valores, que é 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. Ou eu posso fazer de uma forma mais prática. Eu posso vir aqui na ferramenta retângulo e dar um duplo clique rápido nela. E automaticamente ela gera um retângulo do tamanho da minha folha. Então aqui está o meu retângulo, do mesmo tamanho da folha. Do lado esquerdo, aqui na minha paleta de cores, eu tenho a possibilidade do quê? Eu tenho a possibilidade de colocar uma cor de preenchimento no meu objeto e eu também posso alterar a cor da linha. Para mim colocar a cor de preenchimento, basta eu vir aqui na paleta de cores, clicar sobre qualquer uma das cores, dar um clique com o botão esquerdo e pronto, ele aplicou para mim essa cor de preenchimento. E se eu quiser alterar a cor, basta eu vir e selecionar a outra cor desejada. Eu quero aplicar agora uma cor de contorno no meu objeto. Basta eu vir sobre a cor que eu quero e clicar com o botão direito do mouse. No momento que eu fizer isso aí, ele aplicou a cor. Nesse caso aqui, a cor quase não está sendo possível ser visualizada, mas eu posso vir aqui, aumentar a espessura da linha e a partir de agora eu consigo ver qual é a cor da linha do meu objeto. Se eu não quiser, por exemplo, uma linha de contorno, eu posso vir aqui em cima, bem no início da barra na paleta de cores, eu tenho esse botão aqui, esse quadradinho branco com esse risco vermelho no meio. Se eu clicar com o botão esquerdo dentro dele, eu retiro o preenchimento. E se eu clicar com o botão direito sobre ele, eu retiro a linha de contorno. Então, sempre quando eu quiser remover uma linha, a cor de uma linha ou remover a cor de fundo de um objeto, basta eu vir aqui e clicar com o botão direito para remover o preenchimento, ou desculpa, o botão esquerdo para remover o preenchimento e botão direito para remover o contorno, a cor de contorno do objeto. Quero colocar novamente a cor. Esse detalhe aqui que eu quero passar para vocês, ó. Se o meu objeto não estiver selecionado no momento que eu tentar aplicar alguma ação, ele vai abrir essa janela de alerta aqui para mim. Alterações padrões do documento. Você vai alterar as propriedades padrão dos objetos criados no documento atual. Ative as caixas de seleção de propriedades de objetos
padrão a serem alterados. Então aqui ele está me dando um alerta que eu tentei aplicar alguma coisa em algo que eu não mostrei o que eu quero. Então no caso aqui eu vou ter que fechar essa janela, selecionei o objeto e a partir de agora eu posso aplicar o meu contorno da forma que eu preciso. Aqui na paleta de cores, vocês notem que quando eu posiciono a seta do mouse em cima, ele me dá basicamente 3 informações. Ele me dá o nome do objeto, o seu valor em RGB e o seu valor em hexadecimal, que vocês vão entender também mais adiante. Certo? Então, cada uma dessas cores aqui, elas têm o seu nome e a sua porcentagem para deformação. Por exemplo, se eu vir aqui em cima dessa cor, por exemplo, vermelha, e eu segurar pressionado por algum segundo o botão esquerdo do mouse em cima, ele vai me mostrar todos os tons possíveis dessa cor. Então eu estou utilizando esse, mas existem esses outros tons que são provenientes da cor vermelha. Cliquei fora. Aqui na parte de baixo aqui eu tenho duas setas. Eu tenho uma apontando para baixo e outra apontando para o lado. Essa apontando para baixo ela me mostra que eu tenho mais cores escondidas. Tanto é que agora apareceu a seta para cima. No momento que eu atingir o máximo, ela já desativa. E eu tenho essa outra seta aqui, que ela me dá a possibilidade de eu visualizar todas as cores disponíveis nessa paleta. Aqui nessa setinha, na parte superior, eu tenho aqui a parte de palhetas. Eu tenho a parte de salvar as configurações da minha palheta e eu posso personalizar ela também. Mas isso aí nós vamos trabalhar mais adiante com a parte da personalização. Se eu clicar aqui, ele abre essa janela, a qual eu tenho a possibilidade de dizer quantas cores vão ficar visíveis. No caso aqui, como são 3 colunas e ele mostra somente uma, tem 2 escondidas. Eu posso dizer que ele pode me mostrar mais colunas, mas eu não gosto de ativar essa opção porque senão ele diminui o espaço aqui. Certo? Então assim, pessoal, nessa segunda aula nós já vimos as propriedades da ferramenta retângulo. Utilizem ela, tá? Para vocês poderem se familiarizar bem com essa ferramenta, porque essa ferramenta é uma das que vocês vão utilizar bastante. Vou deletar o retângulo. Aqui dentro eu tenho mais outros itens provenientes da ferramenta retângulo, que seria o retângulo de 3 pontos. Cliquei nele uma vez, eu clico uma vez, cliquei noutra, soltei o botão e dei mais um clique. Ou seja, eu preciso de 3 pontos para formar o meu retângulo. Cliquei, segurei pressionado, arrastei para um ponto. Agora solto o botão, desço e dou mais um clique. Então desta forma eu posso pegar e criar um retângulo de 3 pontos. Então assim, a partir da próxima aula nós vamos trabalhar com outra ferramenta para nos familiarizarmos mais com o Corel. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.